muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Sena Franco na área, pela Rádio, YouTube, Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Lembrando que esta mesa aqui só tem convidado massa, então é seu dever moral e cívico curtir, compartilhar, deixe seu comentário também. Vamos o quê? Vencer os algoritmos e fazer as conversas que rolam por aqui chegar cada vez mais longe. Bom, ela já é de casa, eu acho que todos os anos do Francamente ela passou por aqui, desde o primeiro ano, desde 2019, acho que foi a primeira vez que ela passou por aqui. E ela é uma amiga, tem um projeto incrível, tem uma história de vida incrível e tem um projeto que ensina mulheres a ter autonomia financeira através da pintura. Pintura de quadros? Não, gente, pintura de parede. A mulherada põe a mão na massa e vê ali na reforma, na pintura de parede, um caminho para se sustentar. Muitas vezes, muitas histórias, mulheres saírem de relações abusivas, de relações com abuso financeiro, enfim, as mulheres conseguirem autonomia através do seu trabalho, através desse curso das mulheres pintoras. Estou com ela aqui nos estúdios, Miriam Miller, que também lançou um livro e já está lançando outro. Quanto tempo? Nossa senhora, faz muita história, né? Muita história. Miriam Miller, a gente se conheceu num curso das promotoras legais populares. Foi. Né? Foi, pra mim, foi assim... Um divisor de águas, o curso. Um divisor de águas, porque depois disso, eu comecei a fazer o projeto, e a Tainã sempre ali também, né, junto comigo, e todo aninho aqui, né, fazendo a divulgação do projeto, do Mulheres Pintoras do Brasil, e foi sensacional pra mim. Foi muito bom. Me conta, a gente sabe um pouquinho da sua história, quem já te viu, quem não viu, quem tá chegando agora, não conhece sua história. Você também foi uma mulher que revolucionou ali o seu meio de trabalho, o seu meio de sobrevivência. Sempre tem aqueles períodos de reviravolta na vida, né? Tem. Só que você foi ali nos anos 90, onde tudo era mais difícil, os preconceitos eram maiores, as barreiras mais altas, né? Tem até matéria da Globo com a Miriam, gente, mostrando esse lugar de ocupar... Com a Fátima Bernardes. Com a Fátima Bernardes. A Fátima Bernardes novinha. De ocupar esse lugar dentro da construção civil, que é um lugar dedicado ao masculino, né? Então você faz essa incursão desbravando esse mundo. Vamos dar uma geral pro pessoal aí, como foi esse momento na sua vida, que saiu de uma área administrativa e foi botar a mão na tinta. Sim, trabalhava com marketing, propaganda, né? Aquelas propagandas de antigamente lá, em 96. Aí aconteceu uma reviravolta aí na vida. Desculpa, gente, tô com um pouquinho de tosse. Deu uma reviravolta aí na vida e eu tive que partir para essa área aí. Então foi muito legal, porque assim, me descobri também como mulher, como profissional, né? Então foi... O teu encontro com essa área foi como? Porque não é um negócio óbvio, né? Para o empreendedorismo feminino ali na década de 90, no meio dos anos 90, não era o lugar comum, né? Antigamente tinha muita a mulher na área de vendas, a mulher na área do artesanato, tinha umas áreas na faxina, porque a sociedade divide ali os serviços que as mulheres podem ou não prestar para a sociedade, né? Exatamente. E você fugiu desse lugar. Qual foi o momento que você se deparou com essa possibilidade na tua vida? Quem abriu essa porta, essa janela? Ou qual foi o muro posto na tua frente que você resolveu pintar? Foi assim, sou casada, tenho minhas 3 filhas, elas eram todas pequenas, e a gente foi despejado, só isso. E esse foi o muro, né? Foi ao mesmo tempo a porta aberta para mim. E o meu marido teve a ideia, ele falou assim, ele que teve a ideia, né? Na verdade, eu nem conhecia, não sabia nem o que era um alicate, na verdade. E ele falou, vamos fazer assim uma terceirização de pessoal e tal. Eu falei, tá bom, mas beleza. E aí ele começou a falar, a gente contrata o pedreiro, a gente vê alguém que queira fazer uma reforma, contrata o pedreiro e tal. Só que não foi bem assim que rolou. Não aconteceu dessa forma, porque assim, as pessoas não... se você não conhece a área, como é que você vai contratar? Aonde você vai achar uma pessoa, né?
para trabalhar para você? E quanto que você vai cobrar? E quanto que você vai pagar? Sim. E tem várias coisas que você não sabe, né? Então, é estranho isso. E aí, deu 3 meses e a gente tentando, eu conhecia muita gente, eu conhecia os síndicos dos prédios lá de onde eu morava. Então, a gente começou realmente fazendo com a mão na merda, né? Uhum, não Porque com a mão na massa, com a mão na não, com a merda. mão na merda, porque assim, a gente desentupia a privada. Aham. Então, foi realmente com a mão na merda. E aí foi indo, deu uns 3 meses, mais ou menos, meu marido falou, não, isso não é pra mim, vou arrumar um outro emprego e não quero mais. E eu achei interessante e continuei, né? Então, fui atrás, depois fui fazendo cursos, né? Então, a gente estava muito sem dinheiro, despejado, morando com outras pessoas, né? Com a minha irmã, Uhum. no caso. Então, assim, não tinha muito o que... Não tinha pra é, onde correr. não tinha para onde correr. Tinha os amigos que ajudavam, sempre fui bastante abençoada, vários amigos me Uhum. ajudaram. E, e foi levando assim, eu fui entrando nessa área devagarinho. Depois que eu comecei a fazer os cursos no Senai, naquela época era tudo gratuito, E né? só, também Senai é um lugar de homem, né? Total, Basicamente, anos total. 90. Hoje a gente vê, tem um Senai aqui perto, a Sim. gente vê meninas descendo ali, né? Depois que Ah, acabar, não, hoje tem um monte de hoje. menina. Isso é muito legal. Inclusive, as meninas, não no Senai, mas no SESI, elas estão fazendo robô. Sim. Gente, elas estão indo para Elas fora virão do aqui, já peguei o Brasil. contato delas, que eu quero Elas, essas meninas aqui. elas são sensacionais, sensacionais. Aqui no CESP, No em SESI, frente, no SESI, em frente ao CIESP. Muito que legal. lá em cima. E aí comecei a fazer o curso de mestre de obras, me formei em 96, na classe tinha 40 homens, só eu de mulher. E no final das contas, no final do curso, quando eu me formei, eu fui chamada já para trabalhar na fundação, lá na FDE, né? Uhum. Na COGESP, que é a Secretaria da Educação lá de São Paulo. E os meninos tudo ficaram com um pouquinho de raiva. Não posso fazer A nada. fundação era a Fundação Casa, né? Não, Não. é a FDE, que é Fundação. Fundação para Desenvolvimento Estudantil. Só tem engenheiro lá. Ah, tá. É. Eu achei. Não sei por que que você falou Fundação, veio Eu Fundação falei Casa. só porque Aham. é que eu não lembrava o resto das coisas. Mas Aí você lembrou na marra, porque aqui é assim. exatamente, tem que lembrar na raça. Mas é FDE, é Fundação FDE. para o Desenvolvimento das Escolas, né? Então, Aham. assim, comecei a trabalhar lá, que é em conjunto com a Secretaria da Da Educação. educação. Então, eles fazem reforma e tal. Então, trabalhei lá 2 anos, mais ou menos Ensinando já. ensinando. Não, eu ia nas escolas, via o que precisava de reforma e tal, fazia lá A um listinha. levantamento, levava para os engenheiros e eles mandavam o dinheiro. E aí, conforme contratava algumas pessoas lá para fazer, Uhum. eu acompanhava aquelas obras. Fazer uma coordenação geral, então. Exatamente, Tá. trabalhava como técnica, né? Então foi bem legal, foi na época do, 2 do anos de Mário Covas. experiência é muito legal, 2 anos aí. Nossa, eu tinha acabado De de me formar. formar mestre de obras, né? E ao mesmo tempo fui pegando algumas obrinhas, então muitos amigos indicavam e tal, então tava indo bem. E graças Uhum. a Deus fui bem até hoje. Mas aí formaliza isso, né? Abre uma empresa, se posiciona, porque uma coisa é Sim, você ser contratada para fazer é. essa consultoria, para Uhum, fazer para fazer para outra pessoa, sim, né? Ou para fazer para amigos, mas em determinado momento você abriu um CNPJ sim, e se abri. estabeleceu como uma empresa de pinturas. Sim, eu abri como eu comecei a trabalhar com reforma, Uhum. né? Então não tinha assim como você abrir uma empresa, você abria nem lembro mais o nome, mas você ia lá na prefeitura, abriam com o seu CNPJ, com o seu CPF. CPF e você trabalhava com aquilo ali. Então Uhum. eu Não tinha sempre MEI ainda, não não tinha esses tinha. formatos. Eu fui uma das primeiras a fazer o MEI lá em Campo Limpo, depois quando eu vim para cá, tanto que o meu cadastro lá era 6001, começava no 6.000. Aham. Foi basicamente a primeira. O 6.000 é o teste do sistema e o Exatamente. 6.001 é a Miriam Miller. E foi muito legal. Então, assim, aí me formalizei, comecei a fazer reformas em São Paulo, em Osasco, peguei vários tipos de reformas, foi um aprendizado muito grande, Guarulhos, Osasco, foi uma coisa bem, assim, de você se aventurar, eu vou lá, Sim. vou fazer reforma, os clientes sabiam que eu era novata
chata no negócio, mesmo assim eles me contratavam, né? Então o preço era mais baixo também, né? Uhum. E deu tudo certo, todas as reformas que eu fiz, foi tudo legal, Você ficou fazia tudo sozinha certo. nessa época? Porque também tem uma questão de formar equipe, né? E é Sim, diferente quando você é uma mulher no mercado de trabalho, uma mestre de obras, formando uma equipe com homens, porque também há um contexto dos sim, homens não quererem ser comandados por mulheres, né? total, E também de desbravar o mundo, de ter que formar mulheres para você ter também essa sim. mão de obra, né? Deixar seu É, legado ali. tem, mas foi mais ou menos assim, Tainá, na época da reforma, eu conheci alguns meninos, né, alguns pedreiros lá no curso. E eu contratei eles para fazer para mim. Então eu ficava mais no comando. Então já desde o começo era um pouco difícil, porque não tinha muito controle. Então 96, 97, Aham. 98. Então assim, as pessoas iam para a obra, não tinha aquela coisa que tem hoje assim do cliente ficar satisfeito. Você ia lá e fazia, que se dane, né? Aham. E eu já não entrei com essa mentalidade. Não tinha um pós-venda, por exemplo, um Não, contato com o não, cliente não depois. Era tinha. fazer a obra, ir embora e até nunca E mais, fazer de deixar. qualquer jeito, se você vai pintar, fica tudo sujo. Aí os clientes já estavam acostumados, é assim mesmo. Só que eu já entrei com outra mentalidade. Eu já entrei com a questão do fazer o cliente ficar satisfeito. Aham. Então, assim, por exemplo, eu tinha uma equipe, tinha, na verdade, uns 20 homens fazendo serviço lá. Então, assim, era a equipe de gesso, era a equipe de eletricista, era a equipe que ia colocar as portas, marceneiro, carpinteiro. Então, para você controlar isso, você tem que ter muito pulso firme. Não, e dentro de uma obra, acho que quem faz obra, quem já teve que reformar uma casa, que construiu, sabe o caos que é, Fica, né? Porque a fica. pessoa que está reformando, a pessoa que está pagando, ela não entende que tem uma ordem de fazer as coisas, que hora entra a Exatamente, marcenaria, que hora que entra a pintura, que faz a pintura, daí o marceneiro entra, depois tem que repintar tudo, daí o eletricista entra, é. suja toda a parede, tem várias questões, E né? na verdade sempre foi assim, então, porque as pessoas não tinham essa coisa, Noção. essa noção, né? Então, tem os arquitetos, então, mas são pessoas que têm mais dinheiro para fazer isso. Tem outras Aham, pessoas que não querem contratar arquitetos nem engenheiros, né? Então, elas querem sim. economizar. E, e aí, no fim, você fica aquilo ali. Eu pegava, abria a mochila dos caras, eles chegavam, botavam ali, eu abria. Naquela época podia, hoje não pode mais, Não? né? Não, hoje você não pode mexer na bolsa de ninguém. Justo. Com certeza, mas naquela época podia, nem se falava nisso. E aí eu abria, pegava ali, tinha pinga, tinha maconha, Ah. então aí eu já falava de que essa bolsa, é minha, então pode ir embora, não quero você aqui, você tá com pinga, não sei o quê. Então assim, era muito difícil. E eu fiquei assim na reforma uns 6 anos mais ou menos, depois eu me cansei um pouco, aconteceram várias coisas, eu vim para Campo Limpo, né, que isso era lá Aham. em São Paulo, mudei para cá, para Campo Limpo, próximo de Jundiaí, e aqui eu resolvi entrar só para pintura. E aí eu montei essa equipe de mulheres, porque eu já estava de saco cheio de trabalhar com homem. Gente, porque assim é terrível, né? Mas você Não teve que são todos treinar, homens. nem todo homem, É, mas sempre um homem. é. Mas aí você teve que treinar mulheres. Sim, treinei. Não, nessa época também eu já estava dando aula no No Senai. Senai. Fui chamada para dar aula no Senai e aula de pintura. E aí estava chamando, eles pegavam frente de trabalho. Entendi. Então, iam mulheres e iam homens. E aí eu tive essa ideia de pegar algumas mulheres da frente de trabalho que já aprendiam comigo lá no curso Uhum. e iam para minha obra e aprendiam mais lá ainda. Então, assim, foi muito legal porque eu criei essa equipe. Foi um boom aqui em Jundiaí. As mulheradas aqui todas amaram. Então, nossa, foi muito legal, assim, foi uma coisa muito diferente. Ninguém tinha equipe de mulheres. Então, assim, era uma novidade. Então, as mulheres clientes, elas queriam Mulheres. mulheres. E é muito diferente, porque assim, você está pintando uma casa. Você não vai ter aquelas pessoas cuspindo no chão,
né? Você não vai ter as pessoas olhando para os seus filhos, para suas filhas. Então, gente, vou contar uma coisa aqui. É muito difícil você contratar um serviço e colocar pessoas dentro da tua casa, né? No teu ambiente íntimo. E tem uma história que me pegou muito, logo que a gente se conheceu, a história das meninas que moravam na República. Não sei se você lembra disso, as meninas moravam numa República, aí era período de férias, algumas meninas foram para casa dos pais, voltaram para suas casas. Não sei se foi em Ouro Preto, isso não lembro qual cidade que foi, uma cidade universitária. E uma pegou uma ADP e ficou estudando para fazer a prova. Só que, vou aproveitar que eu tô aqui, contratar alguém para pintar a casa. E aí foram pintar a casa, estupraram essa menina, Nossa, mataram essa menina, a pessoa que estava fazendo o serviço. Então, assim, a gente fala de ter alguém dentro do seu ambiente, né, de contratar empresa, tudo, mas para mulher, ainda mais para mulheres que estão sozinhas, é uma dificuldade, né? A gente vê relatos. Teve uma trend esses dias aí na internet, lembrei muito de você, que são mulheres que contratam serviços, às vezes de pintura, às vezes o encanador, às vezes vem o pessoal que instala a internet e rola um assédio. Rola. Da pessoa, da mulher tá na casa, esperando o serviço, e o cara tira o pau pra fora. Sim, então é uma coisa sabe? Que não dá pra aceitar. Não, achei que você tava querendo, você vai servir um café, o cara, achei que você tava querendo, achei que você tava se oferecendo pra mim. Então é muito difícil essa relação. A gente tá falando aqui de relações profissionais, tal, mas a gente tem que fazer esse recorte da importância de ter mulheres atuando em todas as áreas. Com certeza. Né? Em todas as áreas de serviço. A gente tava conversando aqui antes de entrar no ar sobre pegar Uber, sobre essas relações que a gente se sente segura ou não. E ser mulher é muito difícil, né, Miriam? É uma insegurança até dentro da tua casa, né? Até dentro da casa. E isso que eu não tô levantando as questões de organização, de limpeza, de né? Tudo, de né? Final de obra, que é o serviço que você trouxe diferenciado, né? De fazer uma obra, entregar o serviço com limpeza, tudo, né? Tudo limpo. Essa parte é muito importante, eu aprendi muito isso. Eu já tinha essa veia, né, da mulher, desde jovem. Mas quando eu fiz o curso da PLPs, eu entendi muito mais. Sim. Clareou muito a minha ideia. Então, às vezes, você tem uma ideia, aquilo fica ali naquele pedacinho da sua cabeça e você não consegue ampliar sozinha. E aí, quando você faz um curso, alguma coisa, quando acontece alguma coisa, a mente abre de uma forma assim, e foi muito legal. O PLP, para mim, foi ótimo nesse sentido. Para quem não conhece, PLP é Promotoras Legais Populares, é um curso de educação popular voltado para direitos humanos com recorte feminista. Ele acontece em várias cidades do Brasil. A Melinha foi uma que foi torturada durante a ditadura e tal, ela foi uma das que tiveram a iniciativa de montar esse curso, que dá letramento sobre direitos humanos com um recorte feminista para mulheres em vários lugares, em todos os territórios. É um curso gratuito, com duração de 1 ano. Então, são várias... Inclusive, em Jundiaí está com turma aberta, né? Para você se inscrever. Eu sempre recomendo que façam. Mulheres é um divisor de águas, né? A gente... É muito importante, porque você aprende muita E são muitas coisa. muitas mulheres diferentes, né? De religiões diferentes. A gente teve aula com uma mulher muçulmana, a Aline, que faleceu. Ela trabalhava com refugiado, sensacional, com mulher evangélica que tem um recorte feminista, com mulher católica pró-aborto. Então, assim, são múltiplas ali as histórias, né, E não tem questão da religião, né? Não. É que a gente vive nas caixinhas, né? Sim. Então, toda mulher religiosa não gosta do feminismo. Sabe, esses recortes que a gente adere na internet, na vida real, eles são muito mais elásticos, né? Na verdade, porque a gente está convivendo com um monte de gente, né, no nosso dia a dia. E as PLPs, elas nos trazem essa educação e a gente sai do nosso mundinho, porque o feminismo também é plural, né? Para você as suas necessidades como mulher são uma, para mim é outra, para mulher preta periférica é outra. E tem várias vertentes também, né, o feminismo. Então, assim, você precisa também entender isso, né? As vertentes... Que não é só sobre você, né? E também não é só sobre mostrar peito.
na praia, sabe? Não é isso que a galera prega, né? Não quer se depilar, não quer... Mostra pra ir na praia e não se depila também, se você quiser. Sobre liberdade, inclusive, de escolher se você quer ser dona de casa. Exatamente, né? Como gente. você quer levar a sua vida. E não é só aquela questão que, assim, eu ouço muito, a pessoa fala assim, não, você é feminista? Né? Então você é aquela que detesta homem. Eu falei, não detesto homem. Mas às vezes o homem dá razão, gente. Só queria falar isso. Não que a gente deteste homem. Somos cis, héteros, blá blá blá, casadas. Mas às vezes, né, Mi? Não, às vezes dá, viu? Não, às vezes os negócios. Não, tanto é que eu trabalhando com os homens, eu justamente tive a ideia de montar a equipe feminina por causa disso. Não, que eu não gosto, eu gosto de homem, lógico, são seres humanos e eu tenho um marido. Sim. Eu tenho sobrinhos, né? Sim. Ainda bem que as minhas 3 filhas são tudo mulheres. Ótimo. Então, assim, mas assim, você tem que. Você convive com todo mundo, né? Não é assim. E nem todo mundo é igual também. Tem homens maravilhosos, mulheres maravilhosas, mulheres que não são maravilhosas tem também. Tem muitas mulheres que não são maravilhosas também. É isso. Sororidade, até a página 2 também, porque tem umas que, nossa, vou te contar. Que também são, né? Então, assim, é uma questão, assim, não é só a questão de ser o sexo, é a questão da pessoa. Não, e é uma construção social também, né? Também. Por exemplo, o mercado que você entrou na construção civil era um mercado dominado por homens. Por homens. Então, era do jeito deles, com o olhar deles para o mundo. Enfim, você entra trazendo novidades para esse universo masculino, né? Trazendo outras questões, outra forma de trabalhar que incomoda um pouco o jeito que estava sendo feito até aqui, né? Exatamente. Isso foi uma coisa bastante importante e bem, assim, importante aqui em Jundiaí. Como eu trabalho, como eu vim de São Paulo, mas eu trabalho só aqui em Jundiaí praticamente, eu fiquei conhecida justamente por isso. Porque ela entrega a obra limpa, porque a obra dela não tem aquele som alto que toca ali, às vezes, porque você não consegue colocar um som... Não tem pinga nem maconha. Não tem pinga, não sei se tem lá pra fora, mas na obra não vai ter. Não, na sua obra não tem, não vai ter, né? Então, assim, tem essas diferenças e o respeito, né? Por exemplo, às vezes você tem uma adolescente dentro de casa, ela sai de baby doll e tal, e aí você não vai ficar constrangida, né? É diferente, é muito diferente. Então, deu essa diferenciação, e por isso eu faço esse curso, para colocar mais mulheres, cada vez mais na rua, né? No serviço, na obra, no local que ganha dinheiro, porque a construção civil é um local de ganhar dinheiro. Sim, porque tem 2 momentos, né? O momento Miriam, empresária, que tem o seu CNPJ, que tem um posicionamento, que pega obras grandes, pinta galpões, pinta casas, enfim, casas grandes, aí foi fazer curso lá para subir nos andaimes, todo. Que forma a sua equipe de mulheres, e tem a Miriam que inicia um trabalho social. Sim. Entendendo que a autonomia financeira para a mulher é importante. É importante. Talvez é um dos lugares mais importantes para dar o primeiro passo para a mulher se estabelecer, né? Eu sei que quando falar de empoderamento feminino, você põe uma coach lá, fala para a mulher passar batom vermelho. Gente, a realidade da mulher não é essa. A realidade da mulher é outra. Ter autonomia financeira, é ter essa liberdade de trabalhar, de ir vir, de começar o próprio negócio. E a construção civil, esse projeto social, eu lembro da primeira edição que teve uma convulsão de mulheres que se encontraram e formaram uma força, né, das mulheres se descobrirem na obra, mulheres que pegavam trem, vinham para Jundiaí fazer o curso, né? Vem gente até de Minas Gerais fazer o meu curso. Veio de Santos, já umas 2. Veio de Minas Gerais também, umas 2 ou 3. A Sônia sempre me escreve que fez a primeira a Sônia turma. É uma fofa. Não, a Sônia é lá depois do Tucuruvi. Sim, ela veio fazer na primeira turma, que foi antes da pandemia ainda, foi 19, 20. Ela agora tá com quase 80 anos. E aí veio também no 28, na turma do 28, tinha uma mulher lá de quase 80 anos também. Só que você não falava que ela tinha essa idade. E o lindo do projeto social é que ele começa dentro de espaços. O primeiro foi numa escola pública, né,
No quintal no quintal da Aníbal, Isso. que é aqui no centro de Jundiaí. Agora não é mais, né? Mudou. Tiraram a não sei escola. onde Era tá. uma escola pública que tinha ali uma pedagogia diferente, uma pedagogia mais voltada para o Waldorf, então tinha uma coisa. Era uma educação que rico paga, mas na escola É. pública não pode, né? Porque tem que seguir um padrão. Maravilhosa Mas Rita, que é a diretora, que sim, colocava lá tudo isso daí, é muito legal. então uma escola que as crianças tinham contato com natureza, com jardim, enfim, com outro tipo de educação. Infelizmente tiraram aqui do centro, porque, né, imóvel no centro vale muito e de repente para a educação não é tão interessante, mas vamos deixar para lá. Mas o imóvel lá tá bem detonado. E aí você começa esse primeiro curso, você lembra quantas mulheres foram na primeira edição? Entrou 20, saiu 20. Todas continuaram no curso. Todas, até o fim, até o final. E aí as mulheres ali se encontram. saiu mais ou menos 25% das mulheres já saíram trabalhando. Já. Porque tem uma coisa muito legal, que é a mulher que aprende o ofício da pintura e vai oferecer esse serviço, ela não precisa ter um dinheiro para investir, Não, né? não precisa. Ela não precisa ter nada, nem as ferramentas. Porque as ferramentas, às vezes, até o próprio cliente paga. Eu preciso de um rolo, isso, aquilo, o cliente paga. E depois o cliente não vai nem querer aquilo lá na casa dele, então ela leva, né? Então, assim, o cliente dá para ela, né? Então, e outra, você não tem que ter um espaço, pagar aluguel, nada, nada. Você só precisa da força do seu trabalho. Da força do seu trabalho. E aí você tem uma vizinha, tá lá, vou pintar ali, a vizinha tá tristonha, tá depressiva. Tem uma lata de tinta aqui, vamos lá. Aqui. Não, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer a sua frente da casa, vamos fazer o teto lá da cozinha que queimou feijão, estourou a panela, vamos, né? Estourou a panela de pressão, é muito específico e muito coisa de Brasil, gente. Um teto queimado com a tampa da panela de pressão. Gente, não, eu sempre falo isso, né? Porque assim, é uma coisa que acontece, o feijão vai lá pra cima. Vai lá pra cima. O teto fica horroroso. Acabou a casa. Acabou. E a pessoa que gosta de cozinhar fica todo dia olhando para aquele teto horrível. Entra até na depressão. E, enfim, você não precisa de nada, você simplesmente vai só com... É você e você mesmo. Né? Mas o curso, ele não necessariamente ensina só a pintar a parede, a técnica, né? Como passo rolo, o grafiato ou as técnicas. Não, tem várias coisas. Tem várias coisas. Isso que eu acho super interessante, porque não é só sobre ensinar mulheres a pintarem parede, passar massa, enfim, mas é sobre as mulheres também como fazer orçamento, como se vestir, como se comportar, como atender cliente. Tudo. Tem todas as etapas, né, Miriam, do curso. Tem, eu acho que é muito importante a parte comportamental. Sim. Né, porque você está numa obra, você já está ali como intrusa. Está na casa dos outros. Não, e já está como intrusa num local de masculino, né? Então, fala assim, aqui não é seu lugar de fala. É sim, é seu lugar de fala, sim. Né? Porque só porque o negócio é masculino, agora hoje em dia não está mais, não. Não tem mais, não tem mais essa. Então, você já está ali. Então, puta que pariu, eu esqueci o que sobre o comportamento. Sim, comportamento das mulheres. O comportamento, gente, é o mais importante, porque elas precisam saber como elas devem se vestir, como elas devem se comportar, como que elas devem falar, tanto com o cliente como entre os profissionais que estão ali dentro também, que nem sempre você vai estar lá sozinha com os profissionais, ou só com o cliente, né? Você vai ter ali um marceneiro. Tem outros fornecedores envolvidos. A maioria é homem, né? Então, a maioria é homem. Então, você não vai ter uma equipe lá de marceneiras, uma equipe de serralheiras, não. Ainda não. Encanadoras, marceneiras do meu Brasil, univos. Não, já está acontecendo, viu? Já está acontecendo. Conheço várias pedreiras, né? Eletricista está tendo bastante mulher. Então, assim, é um nicho que você ganha dinheiro. Sim. Né? Dá para ganhar dinheiro, porque eu fiz a minha vida assim. Eu hoje estou bem, porque eu trabalhei nessa área. Então, assim, eu sei que dá para ganhar dinheiro, Não, né? E são mão de obras cada vez mais escassas, né? A gente fala sobre qual a profissão do futuro.
E aí, se você fizer uma reflexão mínima, você vai saber que as profissões do futuro são as profissões do passado, que são o pintor, é o encanador, é o sapateiro, são essas profissões que a costureira, que as pessoas não têm mais interesse em buscar. Costureira, gente. Não tem mais. Não. Eu tô procurando uma costureira pra mim, gente. Se alguém souber alguma costureira em Jundiaí, pode me passar o telefone. É fogo isso daí. Não, porque tem essas profissões que são menorizadas, né? Porque no Brasil, qualquer serviço braçal, ele é desvalorizado, né? Você vê em outros países, tanto que tem gente que tem o sonho americano, vai para os Estados Unidos, se o ICE não te pegar, né? Vai para a Europa, e esses trabalhos são bem remunerados, né? São bem valorizados. E no Brasil tem esse lugar, né? Do mestre de obras não ser tão valorizado, quem é valorizado é o arquiteto e engenheiro, né? Exatamente. Mas o mestre de obras é o final do funil, é quem tá ali. E tá vendo tudo, comandando, o que faz, se tá certo aqui, e é um gestor de pessoas, né, Miriam? Exatamente. Porque trabalhar com obra é isso. Todas as profissões, né? Você tem esse estofo também de gestão de pessoas, de recursos humanos. Mas é que você fica muito próximo das pessoas. Né? Se você vai falar, poxa, isso aqui, olha, não ficou bom aqui, você tá próxima fisicamente com a pessoa. Então, assim, você tem que ter um tato, uma forma de falar. Isso não significa também que eu sou perfeita, não, porque eu também faço várias coisas erradas. Dá mas, um assim, xingão na obra. Dá um nervosão. Isso. Sabe? Isso Porque também não dá pra ser mole, né? Não, é a vida, tem que né? ser, não dá pra ser mole. Não, é a vida sendo vivida, gente. É isso. Não adianta ficar romantizando. Ai, porque tem que ser assim, porque tem... tem que ser, tudo bem, a gente aprende aí um monte de coach, aí fala um monte de coisa, é legal, a gente aprende. Porém, na hora de você trabalhar, as coisas às vezes não são meio assim. Eu acho que coach tem muito palco e pouca prática de vida, de lidar com as pessoas, porque na teoria fica fácil, né? Ficar embaixo do ar-condicionado falando como você deve viver tua vida é fácil. Vai lá você viver, colocar o calçado daquela pessoa. Vai você subir no andaime, sobe, desce naquele sol. Você acha, nossa, é uma belezinha. Ai, não, você sobe assim, bota o cinto aqui, bota ali e tal. Nossa, é lindo. Só que assim, só para você tirar daqui, para começar, que você já vai subir, você já estica tanto o seu braço aqui, que quase que ele quebra, né? Vai crossfit, é isso, porque você faz o quê? Obra e crossfit ao mesmo tempo. Adoro crossfit. Você fez vários cursos, né, de NR. Fiz vários cursos e levei minhas meninas para fazer também. E teve um curso que elas se interessaram, levei elas também para fazer. Entendeu? Então, assim, você tem que, no curso mesmo, você tem que passar isso. Então, no curso eu já levo, às vezes, eu tenho uma psicóloga que vai, conversa com elas, uma assistente social que pega ali 1 hora, 1 hora e meia, mais ou menos, para falar com elas também, falar sobre coisas da rede, como é que elas podem acessar, né, a rede, né, o SUS e tal. Levo, às vezes, nem sempre, porque não é todo mundo que está disponível, né? Uma advogada. Então, assim, cada curso tem alguma coisa. E às vezes tem um perfil. Tem o seu perfil. Porque tem mulheres que se reconheceram, inclusive vítimas de violência, que elas nem sabiam que estavam sofrendo, né? Durante o curso, conversando com outras mulheres, trocando, né? Porque é isso que eu falo da força da união das mulheres e de você, às vezes, ouvir a história de outra pessoa, né? Uma orientação, porque muitas mulheres não sabem que sofrem violência, né? Não. A gente só reconhece a violência física, quando o cara chega lá, bate, deixa o roxo, quando o cara vai lá e mata, aí a gente reconhece violência, né? Não só essa violência mas do homem, não, a violência da própria família, dos pais, né, dos irmãos. Eu tive uma pessoa dentro de um curso que a gente sempre tem esse assunto depois. Elas começam a pegar amizade entre elas e fica assim muito legal. E até hoje, a maioria dos cursos, eu tenho grupo. E a maioria dos grupos ainda estão de pé e as pessoas se conversam. Que legal. Né? Não todos, mas tem alguns que são assim ainda, né? E os cursos são dentro das favelas, são em locais assim que precisam de uma ajuda, né? Então ganha todo mundo, né?
E assim, o curso, desde a primeira edição, também atraiu interesse de empresas de tinta, né? A Amarelinha entrou de Sim, parceira. sim, a Amarelinha é parceira até hoje. A Amarelinha entrou de A parceira. Atlas, a Atlas, a Naná, oi Naná. A Naná, ela é coordenadora lá da Atlas do interior todinho. Aham. É uma pessoa excelente. Todo ano que tem o curso, é uma vez por ano, né? Uhum. Todo ano ela vai lá no meu curso, ela leva uns mimos para as meninas, ela fala sobre as ferramentas. É sensacional, gente. Então, eu sempre tive apoio da Atlas, da Amarelinhas, da Salvabras também, que é protetivos, né? Então, Aham. assim, é muito legal, é importante isso. Eu prezo isso desde lá do começo, da proteção, dos móveis, Uhum. do chão. Então, hoje eu tenho, dentro do curso, eu tenho esse apoio também. Eles levam pra gente, né? A Cia Color, que é uma empresa de tinta, eles me dão Aham. a tinta também, isso é bem legal, né? Então, assim, eu tenho alguns apoiadores, e isso daí é importante, porque eu não vou conseguir todo ano todo esse material. Comprar o É o material. pessoal que dá a comida, nós ficamos o dia todo, não dá para você Sim. ficar com lanchinho, com bolachinha, né? Você Aham. vai ficar ali o quê? Café da manhã, almoço e cafezinho da tarde, para elas irem já embora com Aham. o buchinho mais Sim, cheio, né? sim. E porque a gente Então, está falando também de pessoas que muitas vezes estão na situação de vulnerabilidade, exatamente, né? exatamente. Muitas vezes. E por que que o curso é só para mulheres? Porque, vamos supor, o cara, o marido, vamos supor, ela vai fazer um curso. O cara, se ele souber que tem um homem dentro do curso, ele não deixa ela fazer, né? E qual é o propósito do curso? É simplesmente tirar a mulher que não tem uma profissão, entrar numa profissão, ela ganhar dinheiro, Sim. ela poder se libertar, porque muitas mulheres que sofrem violência, principalmente de maridos, né? Elas sofrem justamente porque elas não têm como sair e trabalhar. Sim. E isso é uma questão, gente, que a gente precisa muito conversar, porque na sociedade entende-se que uma mulher que é vítima de violência, ela não sai de casa porque é mulher de bandido, gosta de apanhar, mulher de malandro. A gente sempre É. ouviu essas frases a vida Nossa, inteira. pelo amor de Não Deus. saiu de casa por quê? Porque gosta de apanhar, porque não sei o quê. Gente, muitas vezes a mulher não sai de casa porque não reconhece a violência psicológica, porque é uma Exatamente. violência patrimonial. Muitas vezes a mulher trabalha e todo o dinheiro Nossa, fica muito. com o cara, né? Tem muito isso. Às vezes tem filhos, às vezes ela sabe que se sair de casa ou se botar o cara Uhum. pra fora, o cara vai atrás e medida protetiva não Não resolve. A resolve. gente tá vendo esse ano a quantidade de Eu mulheres tô que já assustada. é assustador. Meu Deus, em Jundiaí. No É mundo todo, mas assustador. em Jundiaí tá uma coisa assim. Tanto de violência sexual contra É, crianças, é, quanto de violência contra a mulher, é. né? Feminicídio, né? Feminicídio É, adoidado, né? é. Adoidado. E discursos validados por homens nas redes sociais. Hoje eu li que o cara disse que, num post, que precisa reeducar as mulheres. O Gente. cara tem liberdade para entrar num post onde está falando de uma violência, de um feminicídio, de uma notícia de um feminicídio, e postar que Nossa Senhora. precisa-se urgentemente reeducar as mulheres para que isso pare de acontecer. Precisa reeducar eles, né? Os homens. Exato. Porque são os homens, então, assim, não são as mulheres que têm que ser educadas, são os homens. A gente fica fazendo grupo feminista para não É, morrer. é. Eles têm que fazer grupo para parar de matar. Para parar de Para matar. parar de matar. Porque você pode saber tudo sobre feminicídio, você pode saber tudo para fazer vários cursos, mas se você está Na dentro de uma prática, casa, né, que tem um homem que você está sofrendo com bullying ou qualquer outra coisa que seja, tanto faz patrimonial, emocional, né, de qualquer forma, não adianta nada você ter o curso. não adianta. Não Não adianta. adianta, é eles que têm que aprender, têm que Sim. fazer esses cursos para os homens. Não, o cara Né? acabou de invadir um shopping em São Paulo e matou a ex-namorada Eu que era vi, vendedora nossa, da Vivara, Ave dentro do Maria, shopping. credo, gente. Polícia não conseguiu evitar, segurança do shopping não conseguiu, a mobilização não conseguiu evitar. Estão alucinados os homens, Alucinados, né? alucinados. E, assim, é muito difícil. Então, esses cursos de autonomia, autonomia é uma busca por autonomia financeira da mulher é super importante, é né? o propósito. É o propósito. É o propósito do curso. Quantas turmas já, Miriam? Você sabe de cabeça?
Contando com as da Souvenir, que eu Aham. fiz também nas favelas, eu acho que são 9. 9 9 turmas turmas, já. Nossa, comecei em bastante. 2018, 2019, né? É, Comecei em 2019, só que teve ano a que eu fiz, pandemia. teve a pandemia e teve também alguns anos que eu fiz mais de um curso por ano, e contando com os cursos da Souvenir. Qual que é a média de tempo do curso? Quantos encontros a mulher ela já tem o básico ali, né? Tanto da prática da pintura, entender os rolos, os materiais, entender a parte financeira da coisa também, a parte comportamental. Quanto 5 tempo? dias. 5 dias dá para passar tudo. 5 dias, fica meio apertadinho, Aham. né? Mas dá. Porque assim, mais que 5 dias é um pouco difícil para elas, porque tem mulheres que vêm de longe, então não Aham. consegue Mas o acompanhar. curso ele dura meses também. Os primeiros cursos mulher Não, mas agora não era é mais um encontro assim. por mês, né? Era um encontro por Era um semana. encontro, 2 por semana. Agora não é mais Ah, assim. Agora eu faço ele tudo de uma vez. de segunda a sexta. Aí fica o dia todinho. Então tem o café da manhã, o Ó, almoço e o café da tarde. E é totalmente gratuito. O aham. único gasto que elas têm É é a passagem. passagem. Que a prefeitura, eu já pedi, mas não, Não não rolou. consegue. Não, não rola. Não Com a rolou. prefeitura tá Quem meio sabe um difícil. dia, né, gente? Um passe livre aí, porque essa coisa para mulher, cursos de formação, É, estudante e tal, a gente devia dar, porque quanto tá o passe de ônibus? 5, 6 reais? Não tenho ideia. não tenho ideia, mas eu acho que tá uns R$ 7 já, né? Rafa, Hum. procura aí. Quanto custa a passagem de ônibus? Eu Nossa. acho que é uns R$ 7 já, gente. E aí fica caro. Que Às é vezes tem um que pegar duas absurdo. condições, ida e volta, 14 reais por dia. É. Então, muitas vezes elas não vêm por causa disso, porque não tem o dinheiro. Não tem o dinheiro da passagem, É, né? entendeu? Então, assim, é bem complicado, mas assim, é a única coisa que elas gastam. Porque, assim, a comida, a apostila, tudo, Tudo por conta do curso. E assim, geralmente, 6,15, 6h15, é então, isso. já. Com 5,60 no bilhete único. Não, lá em Campo Limpo 6 e já. ônibus. É, 6 e ônibus a passagem. lá em Campo Limpo tava R$ 7 já. Nossa. Ah. R$ 7. Eu achei um absurdo. É que faz intermunicipal ainda, né? Campo Limpo, Venté, Jundiaí, ou Mas só até da... aqueles que ficam lá dentro, acho que é 5. É muito caro. É caro, É muito é caro. caro. Se você perceber que um litro de gasolina tá por volta de 6, então, por Sim. exemplo, se eu tenho um carro, eu vou vir para Jundiaí, eu gasto 1 litro para vir de Campo Aham. Limpo para Jundiaí. É 1 litro, porque são 12 quilômetros até ali na ponte da Duratex. Você gasta 1 litro. É o mesmo preço da passagem. É muita coisa. E aquele transporte urbano que nem sempre atende às expectativas do usuário, né? Porque afinal de contas é uma licitação para empresas privadas que estão preocupadas Exatamente. em ter o maior lucro possível, em detrimento ao bem-estar do usuário. Mas enfim, isso é uma conversa para Uma outra uma coisa. outra coisa. Então, e aí, bom, e o curso é assim, ele fica 5 dias, geralmente o almoço, o cafezinho, tudo são subsidiados também por outras pessoas, Aham. por empresas, no caso, Patrocinadores a Vânia, da da Nova Nova RH. RH, ela sempre faz essa intermediação, ela é Teve sensacional. aquela empresa também que entrou com vocês, não é o Egon, Ai, não lembro mais. Que era o quê? Do senhorzinho, que também ajudava no Da começo. Wegman. É, é. Wegman É também, o seu o seu Rodolfo, é Rodolfo. alemão, sensacional. Ele tá Sempre dentro do meu apoiou, livro, que né? daqui a pouco que nós vamos falar Vamos sobre o falar livro. Ele já tá do dentro do livro. livro. O Sérgio da Bemarcos Estruturas, que eles Aham. fazem galpões, né? Que ajudaram também. Então, são clientes meus de Tuidata pintura. também, né? Entrou um ano. TW, TW, aí tá é. vendo? Eu sei falar todos os nomes, minha pronúncia tá corretíssima, errando o nome de todas as empresas. Gente, não liga não, porque ela tá mais velha, né? Eu sou Agora. novinha ainda, ó. O cabelinho foi eu que pintei, tá, gente? Foi Mentira. Deus que Foi pintou. Deus que pintou. Ô, Mi, e essas experiências nessa área aí já há 30 anos, né? Uhum. Deu 30 anos já de 30 esse ano. 30 esse Não ano. pode chegar muito perto aqui. 30 anos de experiência aí nessa jornada como uma mestre de obras, como uma empresária, como alguém que
tem um olhar para o mundo e para o trabalho, é um olhar, eu ia falar feminista, mas um olhar de uma mulher para o mundo que acredita nesse processo de colaboração, no processo de emancipação financeira da mulher, que acredita que mulher na construção civil, sim, pode ganhar dinheiro, não precisa ser algo temporário, que você faz de improviso. Se você se estruturar, você consegue seguir uma carreira na área. E ganha dinheiro. E ganha dinheiro. Eu sou prova disso. E todas as parcerias que você fez com as empresas ao longo do caminho, as pessoas acreditando no seu trabalho. E essas experiências te trouxeram para uma coletânea. Mulheres que cruzam oceanos junto com várias outras. Tava aqui, ó. Tava o quê? Lendo o livro da Miriam. E aí você foi chamada para escrever um capítulo com essa foto maravilhosa, que agora eu já sei a história da foto. Tá vendo, né? Não vamos contar para ninguém. Tá vendo? Não vamos contar para ninguém. Tá vendo? A foto lindíssima. Rafael, ó, bico não vai fechado. Contar, não vai contar. Não, porque o Rafael é perigoso, né? O Rafael. Perigoso. Pode contar nada pro Rafael, que ele deixa escapar. Não sei como que eu pude contar essa história na frente dele. Essa é a de menos. Pior foi a que você contou antes. Ah, Jesus. Não vamos comentar, não vamos comentar. E aqui, várias mulheres. Quantas mulheres foram convidadas aqui? 26. 26 mulheres foram convidadas a contarem as suas histórias dentro deste livro. E aí, abre com uma bio sua, né? Dando um geralzão. E aí vem a tua história. Eu, mulher, mestre de obras, pintora. E aí você conta a sua... conta a sua história, não, uma parte, né? Assim, é muito rápido, porque como foi um livro em coautoria, então tenho só 10 páginas para falar. E tanto quanto as outras mulheres também. Todas as histórias aí são lindas, né? Todas as mulheres são brasileiras, todas elas ao redor do mundo, né? Não é só do Brasil, elas moram, algumas na Alemanha, outros na França, outros nos Estados Unidos, enfim. E foi muito legal participar desse livro, porque ele foi a minha primeira inserção na área literária, né? Então, assim, foi bacana demais. A coordenadora do livro é a Ieda Fernal, ela mora em Portugal, ela que juntou todas essas mulheres, falando das vidas de cada um fala da sua vida, né? Então é isso, do empreendedorismo. Esse que é o livro de empreendedorismo. E assim, são várias mulheres diversas, com histórias diversas, né? Sim. Muitas empreendedoras, tem aqui também falando de maternidade, como, né, a maternidade transforma. Eu vi aqui tem uma PCD também, né? Então, a Elizabeth, ela fala de adoção. De adoção. Nossa, e você sabe que essa história dela... já tiveram pessoas que leram o livro e depois ligaram e falaram. Essa história da Elizabeth foi fundamental para eu entender o que é a adoção, por que ela tem, o porquê que é bom, porquê que não, sabe, assim, as pessoas ligaram para ela agradecendo. Aqui tem também mulheres, não só que moram no Brasil, né, mas mulheres que cruzaram o oceano, que moram em Portugal, de diversas áreas, né, uma de turismo, outra jornalista. Diversas áreas. Atuante no ecossistema empreendedor feminino, Rede de Mulheres que Decidem. Sim, tem uma delegada. Tem várias mulheres, várias vertentes, nossa, Sim. É um livro bem eclético, assim. A gente da delegada é super interessante a história, né? Porque é uma visão dela de um universo que depois se desconstruiu, né? Não quero aqui entrar em detalhes, né? Mas tá no livro, vocês vão lá. No livro não tá a desconstrução, tá? A desconstrução vem na vida real. Mas como mostra como a gente não... Por mais que a gente se ache preparada... A gente nunca tá preparada para lidar quando é com a gente. Não. É muito diferente. Você pode ter o estudo que for, você pode ter o que for, gente. Quando é com você... A história é outra. É outra. Não adianta. E assim, uma coisa que é super interessante é que não é um livro de autoajuda, não é um livro que romantiza, né? Porque tem muito, conta uma história de superação, conta uma história de vitória. E muitas vezes a história que tem que ser contada é a história que mais dói, né? É aquilo que, de repente, você
não que não venceu, mas é a história que te dói mais, né? Muitas vezes são essas as histórias. E assim, agora, eu escrevendo o meu livro mesmo... porque daqui já pintou o gostinho de quero mais. Não, abriu as portas, né? E agora sim, tá na hora... Porque também vem com outro momento da tua vida, né? Sim. Você é mãe de 3 mulheres, você é avó, tem todo um contexto familiar também ali, essa trajetória de 30 anos... E o projeto social também bateu no coração, né? E aí ser a Miriam consultora, professora, eles acabou se projetando na tua vida, né? Sim. Você não tá mais subindo andaime? Não. Desde quando? O ano passado eu parei, né? Um pouco, porque fazem... Acho que uns 8 meses, mais ou menos. Veio de um luto também, né? Veio de um luto da Vita, que trabalhava comigo, a Maria Helena, né? Ela faleceu, assim, de uma hora para outra, ela teve um ataque cardíaco. Aliás, gente, quando eu entrei aqui na Move, antes de ter qualquer coisa, só tinha eu, Caixa de Papelão, o Rafa e a Miriam Miller pintando aqui a Move, né? Foi a primeira pessoa que entrou aqui na Move quando eu aluguei esse espaço em 2021. A gente tava naquele pé pandêmico ainda, no começo de 21, né? Isso. E a Vi veio também junto, A Vitinha veio, A gente almoçou aqui em cima de Caixa de Papelão, que tinha uma mesa nesse lugar, tinha cadeira e a mesa... Foi tão divertido. E a mesa de papelão, um carpete aqui, que eu não... Pintaram o teto e não caiu uma gota de tinta no carpete. Tinha proteção? Não tinha, gente, porque aqui não tinha nada. Tinha só uma loucura e um sonho. E a Miriam entrou nessa. Então tem uma parede azul aqui. E que deu tudo certo. Tem uma parede azul aqui na Move que não dá pra ver. Mas eu não consigo repintar a parede porque a Miriam não sabe a cor que é aquele não azul. dá. Não, foi uma... Eu amei. A gente misturou, né? Tinha uma tinta um pouco aqui, um pouco lá. A gente misturou foi misturando e fez ali, a tinta da porta também, da porta da entrada e da porta do gente, banheiro. Foi umas falei, loucuras. Viu, pega um resto de um T que você tiver aí, ó, vamos dar... Ficou da cor que ela tinha tinta aqui. Tem não sei o que, azul, que cor tem aí? Azul. Falei, quero azul, quero muito azul. E é um azul que eu amo, que eu não tiro por nada. Mas o azul é uma tinta, uma cor de força. Nossa, é linda aquela cor, eu amo. Eu amo. E é uma coisa de profundidade o azul, né? Sim. Então isso é legal. Então, e aí veio aquela coisa Viu, também eu lembrei, o Rafa, eu lembrei uma coisa, aquele dia que a gente estava aqui, vocês saíram e ficou gravando. E a gente nem percebeu, a gente começou a falar um monte de besteira, gente. A gente falando besteira pra caramba. Mas eu acho que tava no time-lapse. Tava só no time-lapse. Mas a gente não sabia. Ficou gravando porque a gente tava fazendo um videozinho no time-lapse aqui, mas nenhuma fofoca foi vazada. Nossa, gente, mas quando a gente... Não, quando o Rafael chegou, então a gente tava aqui gravando, eu falei, o que você tava gravando? Meu Deus! E eu e a Vitinha falando só besteira, né? Eu falei, não, Rafael, pelo amor de Deus, apaga isso. Ele, não dá, não sai a voz. Eu falei, sai a voz, ufa, o coração já. Foi muito engraçado. A Vi teve um problema de saúde. Sim, ela foi sua parceira durante muito tempo, foi, né? Vários anos, e a gente era muito juntas, né? Então era como uma irmã pra mim, né? E no fim ela morreu, ela teve um ataque cardíaco, ela tinha bronquite, tinha asma, fumava, então tudo isso acho que juntou, eu cheirava aquela bombinha, né? E tal, tudo isso juntou e ela faleceu e foi muito rápido. Pra mim foi um luto muito difícil. Sabe, foi muito difícil mesmo. Eu fiquei uns 6 meses aí de luto. E meio que desanimei também um pouco da pintura, porque assim, até você achar outra pessoa para colocar no lugar e tal, então é bastante difícil. Hoje em dia tem muitas pessoas querendo trabalho, né? Mas algumas, elas querem o trabalho, mas não querem trabalhar. Sim. Então, é um pouco difícil também. Então, tem muito mimimi hoje também, qualquer coisa. Só trabalho 3 horas, só isso, só aquilo. Então, assim, é uma coisa um pouco meio fora da realidade, o que eu acho que está acontecendo, né? Não, e mesmo braçal, né? Todo mundo quer viralizar na internet. E mais que pintar parede, você quer que seu vídeo pintando parede viralize para você viver só da internet, né? Então, gente, para, né? Eu acho que não é
é bem assim, Não. né? Então, beleza. Aí eu fiquei meio assim, mas eu tinha vários compromissos, eu cumpri os compromissos que eu tinha de pintura, tinha 3 galpões para pintar, pintei, mesmo depois da morte dela, acabei e dei um tempo. E aí, nesse meio tempo, eu tive outras ideias. Eu falei, quer saber, eu já tô com 60 e poucos anos. Então, eu vou fazer outra coisa, então vou parar um pouco de subir de andaime, né, de trabalhar na pintura mesmo, ali, direto com o Com a mão rolo, com a mão na com a mão na massa. massa. Então, o que que eu estou fazendo hoje? Estou assessorando empresas, né, a montar equipes. Então, Aí porque volta assim... para sua gestão de pessoas, né? Com a sua Exatamente. experiência ali em RH. Exatamente. Que na verdade, eu não me formei em engenheira, mesmo estando na profissão, né? Me formei em RH. E hoje, olha só como que tá a coisa. Que ironia, né? Olha só. Exatamente. E gestão de pessoas também eu fiz. Então, assim, eu falei, gente, por que que eu fiz isso, né? Hoje eu sei, né? Hoje Tava eu ali, sei. ó, tava ali. Então, hoje você está fazendo as consultorias. As consultorias para as empresas, uma formando equipe para elas. Então, eu faço um curso de acordo com o que elas me pedem. Então, não é igual o curso que eu dou no projeto, né? Ou pode até ser igual. Mas, assim, as pessoas têm as prioridades. Olha, Miriam, eu preciso que você ensine elas a fazer isso, isso, isso e aquilo. Então, a empresa fala para mim o que elas precisam. Eu vou lá, formo, elas contratam as mulheres. Eu vou lá, dou o curso para as mulheres e depois eu fico um mês acompanhando aquelas mulheres na obra. Então, assim, é um serviço bem legal que eu tô amando fazer, né? E tá dando super certo. Então, assim, eu ainda não sou totalmente conhecida nessa área, eu sou conhecida como pintora, né? Mas também já tenho a expertise de dar o curso, né? Porque também eu sou treinadora treinadora não, eu sou professora do Senai, então praticamente faz o quê? Quase 30 anos também que eu dou aula, né? Tanto no projeto quanto no Senai. A consultoria seria um caminho muito natural, né? Porque, na verdade, é isso, é colocar a sua expertise para o mercado. Exatamente. Né? Para que outras empresas também possam ganhar com essa trajetória de 30 anos só na pintura. Porque uma coisa também é que as pessoas têm muita urgência, né? E a gente precisa construir carreiras mais sólidas, né, Miriam? Não foi ontem que você começou a pintar. Não, né? foi. Então tem uma construção que vem da mão na merda, né? Que começa lá com a mão na merda. Não esqueçam disso, gente. E assim, passando por todos os desafios econômicos, os desafios de recorte de gênero, os desafios, as mudanças mesmo de material, né? De tudo. Nem tinta com chumbo tem mais, gente. Olha que moderno. Não. De mudança de material, de ferramenta. Não querendo te cortar, já cortando. Quando que foi? No ano de 2015, mais ou menos, eu trabalhava com um produto. Né, ensinava com um produto, o selador tal. Do nada, quando você vai ver no mercado, já tinha o fundo preparador de paredes que trocava, e eu dando aula, nem sabia. Gente, então assim, a coisa é muito rápida. Muito dinâmica. É bruta o negócio, é bruto, sabe? Assim, é uma coisa rápida. Então, e as tintas, elas estão modificando muito. Todas as empresas agora estão tentando fazer as tintas tudo base em água mesmo, as esmaltes. Né? Daqui a alguns anos já não vai ter mais tinta com... não, vai ter a tinta esmalte, só que porém a base água. A base água. Porque aquele cheiro de thinner, tudo, isso dá até câncer. Acabou pra nós cheiro de thinner, gente. Acabou pra nós. É que eu gosto de cheiro de tinta, cheiro de thinner. Eu acabou, gosto, filha, né? Esquece. Outro dia eu passei removedor aqui no chão. O Rafael, nossa, o que você tá usando aqui? Eu falei, removedor não tá gostoso. Ele saiu, foi andar na rua que tava com dor de cabeça. Gente, essa Tainá não vale nada. E aí, você agora, enquanto consultora, nesse momento da tua vida... Isso. Tá escrevendo outro livro. Tô escrevendo aqui outro livro. Aqui foi só um capítulo, foi só um gostinho. É um gostinho, né?
assim, E como está sendo esse processo? Porque também é revisar a sua carreira inteira, porque às vezes a gente não tem noção de quanta coisa a gente já fez, sim, quanta coisa a gente passou e de É. como a gente mudou é, nesse período todo, né? exatamente Porque às isso. vezes, gente, para continuar sendo a gente mesmo, a gente tem que mudar muito, né? Não, e a mudança é importante. É. A mudança eu acho que assim, na vida é primordial. E para mim, todas as mudanças na minha vida, sempre eu melhorei. Eu sempre vi as mudanças como um degrau para Oportunidades. você subir, né? Mesmo as mudanças que foram ruins, por exemplo, eu fui desalojada lá da minha despejada, na minha Aham. casa. Isso foi ótimo. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Melhor coisa, porque assim, eu aprendi com essa mudança, eu aprendi que eu sou uma pessoa, eu aprendi os meus hábitos, eu vi o que eu podia, o que eu não podia. Eu tava ali parada no tempo. Aham. E isso me deu um pontapé na bunda que foi muito legal. Gente, até um pontapé na bunda te leva pra frente. Leva. Você pode ver que se você der um pontapé na bunda da pessoa, ela dá um pulinho pra Dá um frente pulinho pra assim. frente. Então é isso, E depois ela né? fica loira. Não tô brincando. Tá. E aí, assim, e aí essas mudanças veio, e o livro acabou de mudar a Aham. coisa ainda mais por dentro, assim, né? Porque quando você começa a escrever um livro, você começa lá do comecinho, quando você era Aham. criança, né? Sim. E aí você começa a entender o que foi a sua vida. Porque até então você não entende isso, sabe? Você só vai vivendo. Você só vai vivendo, preciso de dinheiro, preciso comprar, preciso fazer, preciso viajar, preciso não sei. Você vai vivendo. Ah, nossa, amo viajar. Mas por que você ama viajar? Aham. Qual o motivo de você amar Aham. viajar? É por felicidade? É para conhecimento? É para Pra você postar se foto? divertir? É para você postar foto, achar que você é importante? Qual o motivo de você amar? Porque eu ouço todo mundo falar isso. Ai, nossa, eu amo viajar. Eu amo também, gente, mas passou de uns dias, eu quero a minha Quero minha casa, eu casa. também sou assim. Eu quero a minha casa. Também É sou assim. sério, não dá, entendeu? Então, assim, não, nossa, se eu pudesse viver viajando. Não, né? Então, assim, os propósitos da vida, né? Eu acho que se Uhum. você não tiver propósito na vida, você, eu, pelo menos, me sentia meio vazia depois que eu comecei a colocar propósito na minha vida, no que eu faço. Por exemplo, eu vou fazer uma ginástica na minha casa, Propósito. com propósito. Gente, porque a gente tá muito acostumado a achar que o propósito da nossa vida tem que ser único e exclusivamente o nosso trabalho. E não é. O nosso trabalho pode ser. A Miriam, por exemplo, né? Sempre trabalhou aí na área da construção civil, mestre de obras, pintora. Mas o propósito dela se encontrou ali num projeto social, que Sim, tem relação com o trabalho dela, né? Mas como a exatamente. gente falou aqui, ela possibilitar que outras mulheres empreendam na mesma área que ela, né? Ah, tá formando concorrente? Não, gente, tá formando mercado, tá mudando um ecossistema, Exatamente. tá profissionalizando um setor. Então, o propósito não necessariamente tem a ver com o nosso trabalho, pode ter, mas não tem que ser só o nosso Não, trabalho, né, não. Miriam? A gente, essa semana eu estava conversando com o Sérgio lá da Bemarco, ele falou para mim uma coisa que eu nem tinha pensado. Ele falou: qual é o seu propósito? Eu falei assim: meu propósito hoje está sendo o curso, Aham. né? E também o livro. E ele falou assim: Miriam, a gente tem que ter vários propósitos. A gente pode ter vários propósitos. Podemos. E os propósitos não precisa ser uma coisa grandiosa que todo mundo precisa ver. Não. É como eu falei, por exemplo, quando a gente falou agora, eu estava fazendo ginástica e sempre ouvia, você vai levantar a perna com consciência. Eu falava, gente, que é essa merda, gente? Que é Como assim? consciência? Como assim levantar a perna com consciência, né? E essa semana eu estava fazendo isso, fazendo ginástica em casa. Eu entendi o que é levantar a perna com consciência. Uhum. É quando você levanta a perna e você fala, nossa, minha perna está levantando e eu tô sentindo uma dorzinha aqui e tá mexendo no músculo ali. Então, eu tô Aham. consciente que aquela Tô perna presente aqui, é, consciente. né? Então, assim, e você pode ter um propósito. Não, eu tenho um propósito de criar meu filho bem. Eu tenho um propósito de me alimentar bem. Pode ser É, propósito temporário, pode ser propósito para a vida toda. Seu propósito também isso. pode mudar, porque você não é mais a mesma pessoa que tem 19 anos que tinha um propósito na vida. Você não é mais a Exatamente. mesma pessoa
do mês passado, né? Então, assim, os propósitos também podem mudar, as Mudam. prioridades podem mudar, É. né? Isso. E aí, conforme você vai escrevendo o livro, você vai entendendo, Assimilando assimilando o que você fez da sua vida, as né? Porque decisões. as decisões, se eu fiz a coisa certa em dados momentos, você tem filhos? Será que você criou seus filhos bem? Como é que tá? Você nunca nem pensa nisso, você vai... Aham, Só quando só dá vai uma merda que vivendo. seu filho vai preso, aí você vai pensando, nossa, eu criei meu filho bem ou não? Aí você se É, questiona. entendeu? Mas aí você, assim, é engraçado como as pessoas vão vivendo só. Elas vão Sim. só vivendo, Só existindo. só existindo, né? Então, assim, o propósito é importante, Sim. sabe? Então, e o livro que eu estou escrevendo, aliás, já escrevi, já está na editora, e vai sair em março, e já tem os lançamentos, tudo Mas marcado. esse aqui, gente, ela foi para Portugal lançar. Foi em Portugal e foi na Escócia. E na Escócia. É. E esse também vai virar o mundo? Quem sabe? O seu próximo. Eu não, esse eu tô fazendo os lançamentos aqui Aham. no Brasil, né? Não vou lá para fora, porque assim, por enquanto Por enquanto, você não sabe? não sei. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, gente. Viu? Inclusive, tanto nesse quanto no outro, eu falo a metamorfose ambulante do Raul Seixas. Fã de Raul, fã de Rita Lee. Amo. Então tá previsto para março, próximo. Não, ele sai agora em março, ele já tá com SBN, tudo já tá com tudo Então, tá pronto. previsto para março. Isso. Não, mas os lançamentos, tá. um vai ser em maio, Aham. né? Porque vai ser num fórum. Ah, tá. E outro, não é que vai ser no fórum, vai ser no meio da minha profissão, Sim. né? Então, sim, vai ser lá. E o outro vai ser aqui em Jundiaí, que é onde eu moro, onde eu tenho meus Aham. amigos, minha família e tal, ali na Biblioteca Municipal, que é a da Nelson Argos, Foote. né? Na Nelson Foote. Vai ser dia 6 Tá marcado de já? junho, já marquei. Tá marcado. 6 de junho, porque lá é bem concorrido, viu? Sim, É. super. Dia 6 de junho. Noite de autógrafos. Não, mas vai ser de manhã. É no sábado. Manhã de autógrafos. Manhã de autógrafos. Vamos brindar com o quê? Com suco de laranja. Viu, mas você acha o quê? Eu tenho que ser diferente, né? Tem que, gente, é isso. Não tem que ser igual. Um brunch para o lançamento do livro da Miriam Miller. Não, mas vai ter uns comezinhos lá, uns bebezinhos e tal. A gente pode até Vamos estourar estender. uma champanhe mesmo sendo de manhã. Mas na verdade, assim, vai ser das 10h30 a 1h30 da tarde. Então, 10h30 já tá na hora, já tá na sábado? hora, eu acho. Não, depois de Uma sair lá vai tomar uma champanhezinha, cervejinha. tá, tudo bem. E então vai ser lá. Então, dia 6, às 10h30. Mas daí quando sair. Quem quiser tá convidado. Mas daí você volta pra falar do livro, né? Tá bom. Do lançamento. Sim, Não vamos que dar legal. spoiler. Daí a gente já fica legal. com a pauta pra abril do ano que vem, entendeu? bom. Pra falar do lançamento em maio e junho. Maravilhoso. Pode ser? Tamo junto. Dá suas redes sociais pra galera achar seu trabalho, que você tem muitas redes sociais. Tenho, gente. Eu nem aguento mais. Aliás, eu tô até mudando algumas. Da rede principal, Miriam, que é onde o pessoal vê seu trabalho. Eu vou dar. Você não lembra, né? Peraí. Eu acho melhor dar do projeto. Mulheres. Eu vou abrir aqui. Mulheres A pintoras. pessoa não lembra das próprias redes sociais. Não lembro, gente. Desculpa. Eu lembro só de uma, que é o miriam.muller.mm. Eu vou até abrir aqui. Ó, tem o Miriam. Com M de Maria no final. Muller, Isso. com 2 L's, .m. Eu vou deixar aqui, linkado, e você que tá assistindo até agora, você já viu passar por aqui a rede social dela. Aqui, ó. Tá, entendeu? Mas eu vou deixar as redes da Miriam linkadas aqui. Porque ela tem o Targo, ela tem lá um cartão que você acha todas as redes sociais, o YouTube, que tem conteúdo, tem os vídeos dela também, site da empresa, site do projeto, site Galpões, vários sites. Mídias é o que não falta, gente. E eu acho que a Tainã sabe melhor do que eu as minhas mídias. E aqui tem também a entrevista para a Rede Globo em 96, em 2022. Aí tem os podcasts, tem o Francamente, que a gente fez aqui. Tem uma entrevista dela com o Marcos Gesseiro também, né? Eu queria colocar as outras entrevistas aí também. Você tem os links. Eu não tenho. Isso é uma pauta para daqui a pouco, mas tá tudo no seu canal do YouTube. Mas é isso, tem todos os contatos dela aqui, inclusive
o celular para quem quiser contratar uma consultoria, se tem uma empresa, quer formar equipe. Miriam Miller é a pessoa para você, mestre de obras, também gestora de pessoas, gestora de obras e pessoas. É isso. Ah, você quer dar spoiler? E aqui oficializo o convite para Miriam Miller contar a história dela no TEDx Woman, que vai acontecer agora em março, 26 de março. Caramba. Teremos um TEDx, aquele TEDx que quem me acompanha já sabe, já conhece, mas esse ano nós teremos uma versão Woman, e o Rafael Testa vai me dar uma entrevista para falar disso, de novo. E aí a gente tem uma edição com mulheres e a Miriam Miller vai contar a sua história ali, partilhar um pouco de uma ideia que pode mudar tudo, né? Que eu acho que esse lugar de andar para frente, puxando outras mulheres com você, saindo desse pacote de mulheres empreendedoras que segue uma fórmula, mas trazendo verdade, trazendo o que é real, né? Não é uma historinha, né? Não é uma historinha. É uma ação. Acho que a ação hoje em dia tá tendo que ser um pouco priorizada. Não só a falação, né? É ação. Eu acho que o projeto é isso, é ação. É você ali fazendo a coisa acontecer de verdade, né? Sou grata por você me chamar ao TEDx. Em breve no TEDx Jundiaí também, tá bom, gente? Depois a gente dá mais spoilers sobre isso. E é isso. Obrigada, Vi. Mais uma. Obrigada. Mais uma para parar no Linktree dela. Mais uma entrevista. Mais uma. Para nosso Linktree. Gente, dá uma olhada lá. E outra Tem muito coisa, material. as empresas que quiserem me ajudar lá no livro também. Patrocínio. O patrocínio, um apoio, né? Sim. Eu acho legal, gente. Tem que ser cara de pau, né? Desculpa. Buscando não só as consultorias, mas também apoio para o curso Mulheres Pintoras do Brasil. Sim, quem sabe aí nossa, formar bem mais legal, uma turma. Lembrando, a empresa são 5 dias seguidos, tem custo de material, tem o apoio com alimentação para essas mulheres, né? Dessa turma aí de mulheres pintoras. E aí também, mas dá para ajudar, entre em contato com a Miriam. São quantias que são possíveis para pequenos empresários, médios empresários, né? Então, é um lugar que é importante estar, porque você sai do discurso da internet e vai para ação de fato. Mulherada dona de empresa, mas eu tenho empresa de capinha de celular. Você pode ajudar essas mulheres a construir a sua autonomia financeira numa outra área, não tem problema, tá bom? Exatamente. Miriam Miller comigo hoje nos estúdios, obrigada, gente. Obrigada. Galera, obrigado pela companhia, não se esqueça de curtir, compartilhar, seguir o Francamente nas redes sociais, estamos em todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet, e é isso, obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.